Jesus, saindo ali para aquelas cercanias ali, louvado seja o nosso Senhor, havia uma mulher que estava padecendo muitos dias por causa da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Aleluia. A palavra de Deus diz que eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias. Então eu vou te dar nesta noite para você o primeiro passo para alcançar uma bênção. Então eu quero que você, em nome de Jesus, no momento que eu estiver ministrando, você vai absorvendo e vai praticando, porque só assim você vai alcançar a bênção, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que aquela mulher saiu, então ela teve, primeiro passo, atitude de ir ao encontro de Jesus de Nazaré. Nessa noite eu quero que você agora, em nome de Jesus, feche os teus olhos agora e vai imaginando agora, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, que Jesus está na tua frente e você está indo de encontro a Ele. Já saímos dos nossos lares, saímos de encontro, aleluia, pelos olhos da fé, para se encontrar com Ele neste lugar, que não é outro. A Bíblia diz que as portas do céu é a casa de oração. Então nessa noite, aleluia, nessa noite você que está diante do Senhor, você que saiu do seu lugar, tomou uma atitude, aleluia, para receber daquilo que o homem, nenhum homem na face da terra pode dar, mas sim o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro passo para alcançar uma bênção, passos para uma bênção, aleluia, é sair do seu lugar, é vir, aleluia, diante do Senhor, é ter atitude. A mensagem fala pelo segundo passo, aleluia, que eu pude extrair na mensagem nessa noite. A Bíblia diz que ela saiu das cercanias e a palavra de Deus diz que ela clamou. Segundo passo para alcançar uma bênção, aleluia, é clamar ao Senhor. Passa a clamar nessa noite agora, clama em alta voz aí. A Bíblia Sagrada fala em Jeremias 33:3: clama-me que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então nessa noite clame ao Deus de Israel, adore ao Deus de Israel, exalta o Senhor nessa noite, em nome de Deus. Glória, 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 glória. A palavra de Deus diz que a mulher, quando ela sai, aleluia, ela dá o primeiro passo, é sair. O segundo passo, ela passou a clamar. E a Bíblia Sagrada diz que ela dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, você já pediu a Deus, já clamou a Deus nessa forma, dessa maneira, aleluia, que mediante a dificuldade, a adversidade ou circunstância, aleluia, muitas vezes só clamamos na situação mais difícil, aleluia. A mensagem fala de um certo cego, aleluia, que era colocado ali na entrada de Jericó. E a Bíblia diz que quando viu Jesus passando, ele passou a clamar, da mesma forma da mulher cananeia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mensagem, querido, do cego de Jericó para a mulher cananeia, ela tem uma coincidência tão tremenda. Jesus, ele passa, o cego clama, Jesus não dá ouvido, aleluia, porque Jesus queria ouvir, aleluia, mais o clamor, aleluia, daquele cego. Nessa noite Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ver você clamando, aleluia. Se você tem um problema, se você tem uma adversidade, se você está na tribulação, nessa noite, aleluia, dê o segundo passo, que é clamar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que ela clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nada. Jesus não respondeu nada para aquela mulher, mas ele não lhe respondeu palavras. E até mesmo os próprios discípulos disseram: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Muitas vezes, irmãos, aleluia, em uma situação, a dificuldade, aleluia, louvado seja o nosso Senhor, até os nossos próprios familiares impedem de nós alcançarmos uma bênção. Isso é bíblico. A mensagem, aleluia, fala daquela mulher do fluxo de sangue, que ela via Jesus passando, aleluia, aleluia, naquele momento, ela olhando para a rua, ela disse: ali está o homem que pode resolver o meu problema. Mas naquela época, irmãos, pelo machismo judaico, louvado seja o nome do Senhor, e pela arcaica medicina, a mensagem, aleluia, fala, aleluia, que ela não tinha conseguido nada, aleluia, e ela estava presa, e
mensagem fala, louvado seja o nome do Senhor, que até os próprios discípulos de Jesus, talvez, aleluia, estavam impedindo ali que aquela mulher recebesse a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que eu extraí no terceiro passo para alcançar uma bênção do Senhor? Se você está nesse lugar e se você ainda está continuando clamando a Deus, nessa noite o terceiro passo para alcançar uma bênção é a perseverança. Aquilo que o cantor Marco de Sá falou nessa noite acerca da perseverança. Essa mulher perseverou, queridos amados irmãos. A palavra de Deus é tão tremenda que a Bíblia diz, aleluia, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando a mulher ouve essa palavra, nos dias de hoje ela tinha voltado. Se fosse alguém dizer, não vou mais para ali não, porque ele não quer me dar atenção, aleluia. Mas ela não desistiu da bênção, irmãos. Ela perseverou de maneira tremenda. A Bíblia diz que quando ela estava próxima ali, que vinha gritando, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela não era judia, ela era, aleluia, da Caná de Galileia, aleluia. Então ela poderia ter voltado: Senhor, se for dessa forma, eu não sou, aleluia, de Israel, então eu vou para a minha cidade. Louvado, mas não, querido amado irmãos, ela perseverou, ela não desistiu, fez como um cego de Jericó. Quando Jesus passou, estava mais longe, aleluia, aí é que ele gritava mais alto, aí é que ele clamava, aí é que ele, aleluia, perseverava, aí é que ele estava na presença de Deus. Bem forte as palmas para Jesus. A palavra de Deus diz, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Se você está nesse lugar, saiu, teve atitude para vir à casa de Deus, para estar na presença do Senhor, e está clamando nessa noite, e está perseverando, o quarto passo para alcançar a bênção, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela se humilhou. Se humilha na presença do teu Deus, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Te humilha na presença do Deus de Israel, aleluia. Se você está clamando, está perseverando, irmãos, agora se humilha na presença do Deus de Israel. Você sabe por que eu digo se humilhar? Porque esta mulher, aleluia, vendo, aleluia, Jesus dizendo que não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos, aleluia, ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Ela se colocou no lugar de uma cachorra agora. Ela disse: não, Senhor, peraí, até os cachorros come das migalhas que caem na mesa, come daquilo que sobra. Te humilha na presença de Deus para receber a bênção. Clama ao Senhor, persevera. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluias. Quando Jesus estava falando acerca desse negócio aí, que a mulher se humilha, a Bíblia Sagrada diz que ela chegou. E eu quero dar para você o próximo passo, aleluia. A mensagem fala que ela adora a Deus. A Bíblia Sagrada diz que ela chegou a ele e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Nessa noite, cadê os adoradores? Levanta a mão para o céu, dá um brado de glória aí, irmão. Dá um brado de glória, louve o Senhor com as palmas, adore o Senhor, adore, Ele está nesse lugar, aleluia, persevera, aleluia, clama ao Senhor, te humilha na presença dEle, em nome de Jesus de Nazaré. Você que quer receber a bênção, você que quer receber o milagre, você que nessa noite está enfermo, eu não sei, aleluia, Deus sabe, louvado seja o nome santo do Senhor. Adore a Deus, porque Deus ele busca os verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e em verdade. Persevera, clama ao Senhor, aleluias. Exalta e bendiz o nome santo dele, porque ele vive e reina e está no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Quinto passo para receber a bênção é a adoração. A palavra de Deus diz que aquela mulher se humilha, adora o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz: louvado seja o nome do Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé,
alcançar uma bênção de Deus. A fé. Fé é algo, irmãos, que a Bíblia diz que sem ela ninguém pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Deus de Israel. Aleluia. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Aleluia. A Bíblia diz que o que alcançaram a vitória foram pela fé. Os nossos patriarcas, os nossos antepassados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, viveram pela fé. E pela fé Pedro andou sobre as águas, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé Daniel entrou na cova dos leões, aleluia. Pela fé Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, entrou na fornalha acesa 7 vezes mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma questão, aleluia, de fé para agradar a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que muitos se apostatariam da fé, largariam, deixariam a fé, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um dos versículos que não pode de maneira nenhuma se cumprir em nossas vidas, aleluia. Louvado seja Deus. Uma certa feita, irmãos, eu não era cristão, aleluia, e quando eu passava em frente a uma igreja evangélica, eu não entendia, pastor, aleluia, porque eu olhava e na minha ideia, na minha concepção, aleluia, estava tudo errado ali, porque quando eu chegava em frente a uma igreja católica, aleluia, eu via muitas imagens, o povo estava adorando aquelas imagens, eu achava que o correto era aquele negócio, aleluia, mas eu conhecia a verdade, segundo, aleluia, a mensagem fala, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberto, aleluia, salvo, aleluia, pela pessoa bendita de Jesus, e Deus enxerga uma fé, porque todos nós nascemos com fé, mas Deus enxerga uma fé, aleluia, não natural, aquela que nós nascemos, mas uma fé sobrenatural, que manifesta a graça, a glória, o poder, a unção e a virtude do Espírito Santo de Deus. Vem forte, mais forte aí. Aleluia. Essa mulher cananeia sai do seu lugar, ela toma uma atitude. Chegando, aleluia, ela passa a clamar a Deus. Depois ela começa a perseverar. Aí ela vai adorar ao Senhor, mediante, irmãos, aleluia, o não de Jesus, mediante o tempo que estava, aleluia, passando naquela prova. Ela se humilha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus chega para ela, reconhece que ela é cheia de fé. Glória a Deus, aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estávamos numa oração esses dias, eu e o cantor Marcos Sá, chegando numa certa casa aqui em Curitiba. Nós fizemos essa oração e Deus me revelava uma mulher, por sinal era uma jovem, mas não sabia que ela era casada. E Deus começou a abrir o leque, irmãos, e mostrou a vida daquela irmã, e aquela irmã começa a chorar. E eu pela fé estava ali dizendo que Deus estava mostrando. E ela começou a chorar. E Deus dizia assim: olha mulher, Deus está te revestindo hoje, está te capacitando, está te chamando para uma obra. E 3 meses de casada, ela já estava no conflito mais horrível do mundo, no seu matrimônio. Porque o diabo, irmãos, ele veio só para roubar, matar e destruir. Aleluia. E ela chorava e dizia assim: Senhor, eu agradeço a Deus, porque tudo que o Senhor está falando é tudo que está acontecendo na minha vida. E a gente só faz isso pela fé, só faz isso e se humilha. Só acontece isso se nós adoramos. Só acontece isso na nossa vida se nós nos humilharmos, nós perseverarmos, nós clamarmos, nós estarmos diante da sua presença. Porque se não for dessa forma, Deus não faz nada. Eu estava meditando hoje, esses dias, em que eu estive nesse lugar, que eu já estou indo embora no dia 1º. E eu estou agradecendo a Deus, porque foram os dias em que eu entrei mais na presença de Deus. Porque lá em Fortaleza, irmãos, eu não tenho esse tempo de estar jejuando, orando, indo em oração, consagrando, não. Mas esses dias que eu estive aqui, eu estive buscando, eu estive chorando, eu estive meditando na palavra, eu estive lendo livros, louvado seja o nome do Senhor. Eu tive um momento agora, esses dias que eu estive aqui com Deus, de maneira que lá em Fortaleza não tem tempo, corre para um lado, corre para o outro, socorre uma irmã, está na presença, mas não está com mais afinidade, mais intimidade com esse Deus. E é isso que a igreja dos últimos dias precisa, e é necessário esta fé, uma fé inabalável, uma fé, aleluia, que move montanha, uma fé que
irmãos, a destra de Deus sobre as nossas vidas e aqueles que nós amamos, a igreja do Senhor, quem crê da glória a Deus. 7º passo, são 7 passos, irmão, para alcançar a bênção. E o 7º passo que a Bíblia revela, a Bíblia Sagrada fala, que então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pôde extrair 7 passos. 7 significa o número da perfeição de Deus. Aleluia. E aquele 7º passo que eu pude extrair no verso 29 fala sobre desejo, sobre determinação, sobre o querer. Aleluia. Então, para se alcançar uma bênção, é necessário ter atitude e buscar o Senhor. É necessário clamar, é necessário perseverar, é necessário adorar, é necessário se humilhar, é necessário ter fé, é necessário desejar, aleluia, a bênção. Porque se não tiver nada desses ingredientes assim, de maneira nenhuma vai haver um milagre de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher desejou, e Jesus disse: olha, assim como tu desejou. Se você chega, sai da sua casa e não tem um desejo: Senhor, eu vou na tua casa. Glória a Deus. Se você sai vazio, o seu pensamento não acontece nada, você sai da mesma forma que entrou. Mas se eu chego ali e determino: Senhor, eu vou ali na tua casa, lá nesse lugar eu sei que eu vou ouvir a tua voz, vou sentir a tua presença. Você, aleluia, cheio da tua graça, eu vou receber a unção, vou receber um milagre. Aleluia, eu vou ser cheio do teu Espírito, eu vou transbordar, porque sou vaso idôneo nas tuas mãos. Aleluia. Aí alguma coisa vai acontecer, o milagre vai acontecer. Deus vai mover, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus 8, aleluia, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele não mudou, Ele está vivo. Ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Quem crê, levanta a mão para o céu e dá um brado de glória. Pode louvar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você deseja que o milagre aconteça na sua vida, naqueles que você está intercedendo, porque essa mulher intercedia não por ela, mas pela sua filha, aquele centurião romano, quando ele chega para Jesus, ele olha assim, Jesus disse: olha, nunca vi tanta fé. Eu digo: Senhor, eu vou lá. Não, Senhor, tu não é digno de entrar debaixo do meu teto, mas dá tão somente uma palavra. Ele não estava ali pedindo por ele, mas pelo servo dele. Então, nessa noite, através dessa mensagem, que são os 7 passos para alcançar a bênção, eu quero dizer para você: clama ao Senhor, persevera, persevera, Glória a Deus. Aleluia. adora, humilha-te na presença de Deus, tenha fé e tenha desejo, tenha determinação, porque se não for dessa forma, irmão, a gente não consegue o milagre. Quando eu estava numa situação bastante decadente, para você ter uma ideia, 2 anos acamado, eu estava na finura de um palito de fósforo. Eu vi o meu corpo todo deformado, minhas pernas, braços, tudo fino, só tinha cabeça. Eu dizia para mim mesmo: Senhor, sem ser evangélico, dizer: Senhor, não tem mais jeito para mim não, pode me tirar a vida. Porque na época, irmãos, que eu sofri um acidente, eu era dono de 2 bandas de forró, eu era ponta verde de taekwondo, uma arte marcial, e era jogador de futebol. Tanto jogava em campo como jogava em quadra. Eu era amante do futebol. Então, quando o médico disse: olha, você não vai mais andar, eu digo: não, então não tem mais jeito, eu quero morrer. Quando eu aceitei Jesus no leito, eu disse: eu quero morrer, Senhor, pode tirar a minha vida. Mas só que quando a gente começa a entender o projeto de Deus, porque a Bíblia diz, o profeta de Isaías, ele fala: eu sou o moleiro, vós é o barro, e vós sois feitura das minhas mãos. Quando Jeremias é chamado por Deus, Deus chega para Jeremias: Jeremias, desce lá à casa do oleiro. A Bíblia diz que Jeremias, quando desce, diz: que vê, Jeremias? Senhor, eu vejo um homem fazendo um vaso numa roda. Viste bem, Jeremias, continua olhando. E a Bíblia Sagrada diz que Jeremias diz assim, que ele olha e diz: e agora que vejo? Eu vejo um homem quebrando vaso, assim, pois assim farei eu com a casa de Israel. Vou quebrar e fazer de novo.
E Deus muitas vezes Ele nos quebra para fazer de novo. E eu fui quebrado, esmiuçado. Aleluia. E Deus fez um vaso, irmão, tirou tudo e todas as coisas para estar hoje ministrando, pregoando, louvando, bendizendo o nome santo do Senhor, tendo, aleluia, uma fé, tendo a perseverança, tendo em meu coração a adoração, aleluia. Tenho me humilhado na presença dEle, tenho desejado Jesus, tenho querido Jesus, para que Deus possa fazer algo na minha vida e nos meus. Glória a Deus. Hoje eu digo, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não foi fácil, quero dizer para você. A Bíblia não relata qual é o tempo que esta filha desta mulher estava miseravelmente endemoniada. Mas eu imagino que o projeto de Deus é tremendo. Quando lá naquele tanque de Betesda, a Bíblia fala de um homem que tinha 38 anos. E estava ali, era 38 anos, não era 38 dias, nem 38 meses. Mas chega o dia da bênção. Mas primeiro tem que clamar. Primeiro tem que perseverar. Primeiro tem que adorar. Primeiro tem que se humilhar. Primeiro tem que ter fé. Primeiro tem que desejar. Se não tiver esse negócio, ninguém recebe. A Bíblia Sagrada diz que então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nem ela tinha chegado em casa. No momento em que Deus fala, o milagre acontece. Não precisa nem você chegar em casa para o milagre ter acontecido se você absorveu a mensagem, acreditou naquilo que a palavra, não é o pastor Valdir que está falando, não. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, que nessa noite traz a mensagem para o meu e o seu coração. Ela é uma espada afiada. Tanto corta para lá como corta para lá, ou seja, tanto eu pego como você pega, tanto você pega como eu pego um pedacinho desse negócio aqui, que é chamado maná, que é chamado pão, que é chamado palavra da vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então acredite, queridos amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Essa mensagem não foi escrita em vão. Mateus não relata essa mensagem em vão, não. Isso aconteceu para que eu e você venhamos aprendermos como receber a bênção do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, estamos clamando, mas não perseveramos. É que nem aquele irmão que pedia para o Senhor: eu preciso de uma bicicleta, eu quero ir para a tua igreja, eu moro longe. Pedia. Aí quando de repente ele disse: não, Senhor, eu não quero mais bicicleta, não. Eu preciso agora de uma moto. E aí pediu uma moto: Senhor, me dá uma moto, minha moto. Aí demorou muito a moto. Aí ele disse: não, Senhor, agora eu não quero mais moto, não, agora eu quero um carro. Aí de repente ele clama, o carro não chega, ele desiste. Aí tem uma noite, ele tem um sonho. E ele sonhou que quando ele estava pedindo a bicicleta, o anjo estava chegando com a bicicleta. Aí ele desiste, aí o anjo volta com a bênção, por causa da falta de perseverança. Aí quando de repente ele, no sonho ele chega, o anjo entregando a moto. Ele diz: não, Senhor, eu quero um carro. O anjo volta com a bênção dele. E aí, meu irmão, vai perdendo as bênçãos porque não persevera. E olha a coisa que Deus quer mais de nós, é a perseverança. Já prestou atenção? Lá no deserto, Moisés, com uma das maiores congregações, que congregação tremenda e grande, era 1000 pessoas, não era milhões de pessoas ali. Queridos, foi um momento de perseverança. Quem conseguiu sair foi o que perseveraram. Deus, ele nos prova na perseverança. Deus, ele nos prova na perseverança. É algo fundamental nas nossas vidas. E muitas vezes desistimos, né? Desistimos da bênção, desistimos de Jesus, desistimos do ministério por causa da falta de perseverança. Tudo aqui está untado, tudo é ligado um no outro. Clamar, perseverar, adorar, se humilhar, fé, ter desejo. É algo que está unido, irmãos. Isso não é paralelos de maneira nenhuma. Eles estão unidos. Essa mulher alcançou essa bênção por causa disso. Você já imaginou? Você é uma cachorra? Não, eu não fui chamado, senão as ovelhas perdiam a casa de Israel. Se alguém dissesse isso para mim, eu tinha desistido. Jesus não quer nada comigo, não. Eu estou ali, mas não acontece nada. Não é nada disso, meu filho. Deus está te provando na perseverança.
feita eu cheguei em casa, meu pai estava muito doente. Eu disse, pai, o que está acontecendo? Meu filho, eu estou doente, vou ser operado agora. Segunda-feira era um dia de sábado. Mas operar de quê, meu pai? Eu estou com um problema grande, eu estou com câncer de próstata. Eu estou urinando da cor de Coca-Cola. Eu digo, é mesmo, pai? Vou fazer uma oração aqui, Jesus vai lhe curar. Você crê? E ele disse, eu creio, meu filho. Meu pai era crente, partiu para a glória, não por câncer, nada. E ali eu orei no sábado, pus as mãos sobre ele, ministrei a cura e disse, olha pai, agora o senhor vai segunda-feira para o médico, mas não vai para se operar, vai para fazer outro exame, porque Jesus lhe curou. Glória a Deus, aleluia. E ele chegou lá, montou em Prudente, um dos grandes hospitais lá em Fortaleza, particular. Ele pagava o plano de saúde. Chegou lá, o médico olhou para ele, fez o exame e disse, rapaz, você não tem nada de problema de câncer de próstata, não. Sua próstata é aqui como um jovem de 18 anos. Na mesma hora, estancou o problema da urina, que era da cor de Coca-Cola, para você ter uma ideia, irmão. Jesus ele não mudou. O milagre ainda acontece. O que está faltando é fé. O que está faltando é se humilhar, é adorar, é perseverar, é clamar. É estar na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Para encerrar, eu estava em Juazeiro do Norte. E numa praça havia um homem vendendo batata frita. E eu cheguei para ele, Deus mandou dizer lá, vai lá, disse para ele que ele tem que voltar para os meus caminhos. Eu olhei para ele e disse, meu filho, eu estava ali, Jesus falou comigo e disse para você se reconciliar. Ele parou, vendeu as coisas, olhou para mim e disse, o senhor daqui? Disse, não, eu sou de Fortaleza, mas eu vim fazer um trabalho aqui. E Deus mandou dizer para você se reconciliar. E aí ele começa ali a ficar sem palavras e diz, o senhor pode ir lá em casa? Eu estou com minha filha muito enferma. Toda hora ela toma insulina. Eu digo, posso ir agora. Ele chama a mãe dele, vendendo carajás, ele é baiano. Esse rapaz era baiano, a mãe dele baiana. Vendendo carajás numa esquina e ele batata frita. O nome dele era... Agora eu esqueci o nome do cidadão, mas depois vai lembrar. E aí eu cheguei na casa dele lá, quando eu chego na casa dele lá, a filhinha doente, a mulher dele não era crente, e ali, primeiro de tudo, eu sei logo da família toda. Ele se reconciliou, a esposa. Eu olhei na filha dele, na mesma hora a filha foi curada. Glória a Deus. O que a gente faz pela fé. Deus ele dá dons, dom de cura, dom da profecia, dom da revelação. São mistérios que Deus tem outorgado aos homens. Porque senão o evangelho, a Bíblia diz, sem milagres, sem profecia, a igreja se corrompe. Mas o problema está em Deus, não, o problema está em nós, porque nós não desejamos, não temos fé, nos humilhamos, não perseveramos, não adoramos, não clamamos mais a Deus como clamava aquele povo. E Deus quer isso de mim e de você nessa noite, nesse lugar. Amém, irmãos? Dê forte as palmas para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu pedi permissão ao pastor fazer uma oração aqui. Aleluia. Nesse momento dessa oração você vai clamar a Deus que você está mais precisando. Eu quero só ministrar daqui a cura. Eu quero ministrar só daqui o milagre na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Mas eu quero que você clame a Deus, eu quero que você persevere, eu quero que você adore, eu quero que você se humilhe, eu quero que você tenha fé, eu quero que você coloque desejo no seu coração de receber aquilo que o homem não pode dar, mas que Jesus está aí para te tocar. Em nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos em nome de Jesus, começa a dar glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Soberano e altíssimo Deus, Pai de toda a glória, eternidade, eu creio, meu Deus, meu Pai, pelos olhos da fé que tu estás nesse lugar, está passeando no meio da tua igreja, está contemplando cada crente, cada vida, Pai. Meu Deus, nessa noite eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, que vidas venham ser curadas, vidas venham ser tocadas, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, meu Deus. Vai tocando agora, Pai, vai arrancando água, vai arrancando câncer, vai arrancando caroço, mioma, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, vai curando, Pai,
de glicose desapareça. Deus querido, Deus amado, é pelo poder e pela fé, é pelo clamor nessa noite, conforme a tua palavra, Pai. Eu ministro, Pai, a cura, eu ministro o milagre, eu ministro a maravilha, eu ministro o poder, eu ministro a unção, eu ministro o renovo. E nessa igreja, nessa noite, Pai, é nesta noite, Deus de Israel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, aleluia. Nessa noite, Pai, o Senhor me mostra e me revela, Pai, uma pessoa, meu Deus, que tem problemas, meu Deus e meu Pai, aleluia, em suas pernas, meu Deus e meu Pai. Nessa noite eu te peço agora, Senhor da glória, o sangue que não está, meu Deus e meu Pai, passando normalmente em suas artérias, em suas veias, nessa noite vai desobstruído, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, eu ministro a cura, Pai. Arranca, Pai, a doença, arranca o mal, arranca a enfermidade no nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, Tu não mudou, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu não mudou, meu Deus, Tu está vivo no meio da Tua igreja, Pai. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, não deixa, Pai querido amado, que a dúvida venha. Não deixa que a dúvida venha, meu Deus e meu Pai. Mas nessa noite vai arrancando, Pai, para que o Teu povo possa testificar, para que o Teu povo possa testemunhar, meu Deus, que Tu não mudou, Jesus de Nazaré. Clamamos a Ti, de cá, subir de que anda na área. Chamanai, menino que é, menino que anda lá, bota subir de cá. Oh, aleluia. Oh, Deus de Israel, há de ser glorificado nessa noite o Teu nome, Jesus. Porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor é